pessoal, meu nome é Eduardo Granda, eu sou diretor técnico e fundador da Victor Yacht. A palestra de hoje é como projetar lanchas para produção pelo processo de infusão a vácuo. Nossa empresa ela tem 17 anos no mercado. Desde os 17 anos atrás, nós sempre produzimos todos os nossos barcos pelo sistema de infusão a vácuo. Somos pioneiros no Brasil por esse processo, com mais de 700 barcos infundidos e mais de 20 mil peças infundidas durante todo esse tempo. Bom, a grande importância, né, de você projetar um barco, desde a planilha, desde o software para ser produzido por infusão a vácuo, é o grande segredo. O grande diferencial da infusão a vácuo que ele faz, entre várias coisas, o principal faz um barco extremamente leve, tá? Um barco que chega a ter até 3 vezes menos o peso do que um sistema padrão, tipo Henley-Up ou Spray-Up. Isso traz, por um lado, grandes vantagens, mas, por outro, algumas dificuldades na hora de você desenvolver esse projeto. O que acontece? Quando você vai projetar um barco que vai ficar muito leve, a primeira grande luta que nós temos durante o processo é fazer com que os shines, né, do barco, que são aquelas réguas que são a transição entre o costado do barco e o fundo do barco V, eles estejam sempre, em qualquer situação, encostados na água, tá? Seja planando, navegando, seja o barco parado com seu peso mínimo. Por quê? Porque se os shines não encostarem, você vai ter um grande problema de estabilidade quando o barco estiver parado, né? O shine descolado, na hora que você começa a colocar o peso, o barco vai inclinar e no mar ele vai ter um momento muito grande de instabilidade. E quando o barco planeia, entra em regime de planeio, se o shine não encostar e as pessoas andarem, o barco vai entortar e você vai ter que toda hora estar usando o flap para conseguir acertar com que o barco ande reto, né, dentro da quilha. Então, esse é o primeiro grande desafio quando você começa a fazer o projeto. Nós usamos vários softwares, entre eles o Rhinoceros, e depois alguns plugins para efeito de desempenho, o Orca 3D e outros mais, tá? Elementos finitos e alguns mais. E durante todo esse processo de desenvolvimento, nós perdemos horas e horas acertando as linhas do fundo, né, para que nós cheguemos exatamente ao primeiro ponto, que é a questão do shine na água. Depois, conseguido isso, a gente tem um padrão de desempenho, né, dentro da Victory. Nossos barcos eles devem trabalhar entre 50% a 55% do regime de operação de um motor de popa numa velocidade de cruzeiro em torno de 24 a 26 nós. Esse é um padrão nosso de desempenho que também determinam bastante os nossos projetos aqui na Victor Yacht. Quando a gente vai trabalhando durante todo o processo, né, como dizia o Amir Klink lá atrás, numa palestra que eu escutei ele há muitos anos atrás, nós estamos acostumados a perder muito pouco tempo no projeto e muito tempo executando o projeto. Então, a realidade é você perder muito tempo no projeto, tentar prever praticamente tudo e perder pouco tempo executando. Então, se você tiver algumas surpresas lá na frente, as surpresas serão pequenas, né? Fáceis de resolver. Então, nos preocupamos muito com o centro de gravidade, centro de carena, né? A estabilidade do barco, como nós já falamos, a navegação, tá? Quando a gente vai no Orca 3D, a gente faz várias simulações com perda de potência, com 20%, 30%, 40% e até 50% de perda de potência para aquela motorização, para fazermos uma análise do que acontece, né, com aqueles números. O processo total de desenvolvimento de um barco, desde o zero, sem copiar, como ali nós colocamos aqui no nosso slide, em torno de 2 a 3 anos, para você partindo de um projeto do zero, você fazer o projeto, depois você partir para a modelagem, depois você tirar formas e começar a produzir, mas isso te garante o quê?
quando você cumpre esse protocolo de projeto, isso garante com que você obtenha um projeto que chega à mão do consumidor sem praticamente nenhum problema, ou sem nenhum problema, vamos dizer assim, crítico que você não possa corrigir. Bom, uma vez que você tem um projeto pronto, tá? O protótipo, né? Nós costumamos testar esses protótipos, tá? Nós levamos esses protótipos para a água. Aqui nós temos um caso de uma 245, temos o caso da nossa 265 aí na tela. Esses protótipos vão para a água, eles são feito um gráfico cartesiano, né? A gente mede os números que nós obtivemos no computador, no software, validamos isso na água, enchemos o barco com tanques de água, lastreamos eles em todos os lastro médio, lastro alto, lastro baixo, e simulamos várias situações de planeio, do bigode, como sai, da estabilidade, e validamos isso. Uma vez passado por esse processo, tá, de teste dos protótipos, tá, que nós testamos de forma exaustiva, né, nós vamos já para o processo de produção. Nossos barcos, nós sempre falamos, eles são 100% por infusão a vácuo. Isso traz um desafio maior. Muitos estaleiros fazem somente casco, muitos estaleiros fazem somente convés, muitos estaleiros fazem somente tampas. No nosso caso, nós fazemos 100%. Tampas, convés, casco, hardtop, cabines, tudo é produzido por infusão a vácuo. Isso traz, obviamente, um ganho exponencial de peso, né, no barco, e isso traz inúmeras vantagens, que é o que a gente vai ver agora, nos próximos slides, quais são as verdadeiras vantagens de produzir um barco 100% por infusão a vácuo. Começamos também um pouco quais são as indústrias, né, onde é usado o processo de infusão a vácuo. Bom, tudo que está relacionado à indústria de alta tecnologia, a indústria aeroespacial, a Boeing, a Airbus, a NASA, a indústria eólica, a indústria de Fórmula 1, a indústria de barcos de alta performance, que precisam fazer um produto com muito leve e com grande desempenho, não tem como fugir, você vai para a infusão a vácuo. A infusão a vácuo, obviamente, ela também é uma gama muito grande, você pode trabalhar com infusão a vácuo no padrão, fibra de vidro, você pode ir um pouquinho além com fibra de carbono e um pouco mais além com Kevlar, né, tendo um resultado de um produto de altíssima performance. Tá? Então, a infusão a vácuo ela é usada largamente em todas essas indústrias. As vantagens em produzir um produto 100% por infusão a vácuo. Bom, o primeiro é que o barco se torna por si só insubmergível. Nós falamos em inglês agora nos Estados Unidos, o pessoal compara muito a Boston Whaler americana, onde eles falam que a Boston Whaler, nós dizemos para os americanos, Boston Whaler make a boat unsinkable, Victory built a boat unsinkable, ou seja, nós construímos desde o início um barco insubmergível. Por quê? Porque o processo de infusão a vácuo, ele gera um laminado que varia entre 325 quilos a 600 quilos por metro cúbico, ou seja, um peso específico muito inferior à água. Tudo que tem um peso específico inferior à água flutua, gasolina, né, diesel, isopor, né? Então, nossos barcos, se você implodir o barco, todos os pedaços vão cair na água, eles vão flutuar. Isso traz uma grande vantagem, que a partir do momento que você tem um barco com peso específico menor da água, você ganha em deslocamento, ou seja, você pode colocar mais peso naquele barco, tá? Porque ele vai afundar, né? Ele vai flutuar mais, tá? Bom, uma vez que o barco ele é em torno de 3 vezes mais leve, tá, que um processo normal, como o Henley-Up e o Spray-Up, tá? A pergunta é, por que o barco é mais leve? Bom, o barco é mais leve porque a relação resina laminado, resina, fibra, ela é 1 para 1 em média. Ou seja, para cada quilo de resina que você usa num processo de infusão a vácuo, você usa 1 quilo de compósitos, né, de fibra, de madeira, o que for. Madeira não, desculpa, de vinicel. Já no processo Henley-Up ou no processo Spray-Up, essa relação ela chega a ser 5 para 1, ou seja, para cada 500 quilos de resina, você usa 100 quilos de fibra de vidro. Então, literalmente, o que acontece? Você acaba levando a resina para passear com você. Então, o que é importante aqui frisar
é que no processo de infusão a vácuo, nós reduzimos essa relação de 1 para 1, tá? Obtendo, obviamente, um peso significativo menor, usando materiais e compostos de altíssima qualidade, tá? Bom, quais são as vantagens de uma lancha 3 vezes mais leve? Primeiro, como eu falei, ganho de deslocamento. A gente não leva resina para passear. Menos motorização, a necessidade de muito menos motorização para o mesmo desempenho ou até para um desempenho maior em relação a um barco do mesmo tamanho, né, com as mesmas características. Obviamente, um custo de manutenção muito menor, uma vez que você está usando menos motorização. Um consumo de gasolina absurdamente menor, porque você, no momento que faz um barco muito mais leve, você, obviamente, você está colocando em cima daquele metro quadrado em contato com a água muito menos peso, então você precisa uma força de flutuabilidade muito menor, no caso, muito menos motor para você colocar aquele peso no regime de planeio, tá? Então, continuando com as vantagens, você acaba tendo maior autonomia em milhas, tá? Em qualquer barco feito por infusão. Um desempenho, como eu tinha falado, muito mais interessante com relação ao mesmo barco feito por um Henley-Up, e você acaba podendo levar mais tripulantes. Fazendo aqui uma analogia com a indústria aeroespacial, quando hoje em dia muitas peças, né, dos aviões são feitas por infusão a vácuo, o avião fica mais leve. Então, a companhia aérea chega para a Gol, chega para a Latam e diz: qual é o perfil desse Boeing aqui que eu vou te entregar, ou desse avião? Você vai usar carga ou você vai usar passageiros? Então, a companhia aérea diz: não, eu prefiro, vou usar mais carga. Então, eles mantêm as turbinas com aquela potência, então a companhia aérea vai poder carregar muito mais peso, né, com aquela mesma potência, e vai ter um custo operacional muito mais baixo. Por quê? Vai ter um custo baixo porque vai carregar muito mais peso e vai ter um ganho maior. Ao contrário, né, a companhia aérea pode dizer assim: não, eu só quero carregar passageiro. Então, o fabricante diz: vou te colocar uma turbina com menos potência para você gastar menos gasolina. Então, com isso, você vai ter um custo operacional mais baixo com economia de combustível. Então, fazendo essa correlação, a mesma coisa acontece no mundo náutico. Voltando aqui a outra vantagem da infusão a vácuo, você, durante todo o processo, você garante uma homogeneidade do laminado sem ganhar peso. A grande, vamos dizer assim, tirada da infusão a vácuo é que você consegue uma resistência estrutural, que a gente vai falar agora, que chega a ser 5 vezes maior, tá? Sem ganhar peso, né? Então, quando você vai ganhando essa espessura, né, no laminado, você consegue fazer com que essa homogeneidade ela seja igual praticamente em toda a extensão do barco, não tendo uma variação maior do que 2%. Isso é muito difícil nos outros sistemas, como o Henley-Up e o Spray-Up, tá? Bom, por que a lancha fica 5 vezes mais resistente? Ok, a lancha fica 5 vezes mais resistente, fazendo aqui uma analogia, tá, ao concreto, tá? Primeiro, o que faz dar resistência estrutural ao laminado na fibra de vidro, no laminado, é a fibra de vidro, não é a resina. Se você fizer um bloco de resina sem nada dentro e jogar no chão, ela vai estilhaçar. Da mesma maneira, se você fizer isso com um bloco de concreto e jogar no chão, ele também vai estilhaçar. O que dá a resistência estrutural ao laminado, ao concreto, é a fibra de vidro, o de vinicel, o que tem dentro, e no caso do concreto, o vergalhão que está lá dentro, tá? Então, qual é o segredo? É você ganhar espessura, no caso de uma viga, você ganhar largura sem ganhar peso. E a infusão a vácuo, pelos materiais usados, ele dá exatamente essa função. Você consegue ter fundos de casco de uma 30 pés com 22, 23 milímetros de espessura, né? Com uma resistência estrutural absurda, enquanto que, pelo processo de Henley-Up, esse mesmo fundo ele vai ter uma espessura em torno de 8 a 9 milímetros, com praticamente 3 vezes mais o peso. Então, essa é uma das grandes vantagens também da infusão a vácuo. Você ganha resistência estrutural sem ganhar peso. Quais são as vantagens de ter uma lancha 5 vezes mais resistente? Bom,
o ganho ele é exponencial. No momento que você tem uma lancha muito mais resistente, você precisa usar muito menos material para estruturar esse barco. Então, no momento que você precisa usar muito menos material, você vai ganhando de forma exponencial, né, não só a estrutura, a resistência, como também a redução de peso no barco. Então, quando você faz um sistema por relé-up ou por spray-up, né, o barco ele tende a fletir muito o fundo, você tem que estruturar muito mais o fundo do barco com a famosa espinha de peixe, tá? Isso faz com que o barco vá ganhando peso e, obviamente, não ganhando resistência estrutural como um barco feito por infusão a vácuo. A infusão a vácuo ela traz também outra grande vantagem, que é a garantia de materiais de primeira linha. Ou seja, você não consegue fazer um processo de infusão a vácuo, infundir um barco, se a resina não for nobre, feita para infusão a vácuo, o catalisador não for especial, usar de vinicel, tudo tem que ser de primeira linha. Então, na hora que você fabrica o barco por infusão a vácuo, isso garante ao cliente final, tá, que todos os produtos usados durante esse processo foram de primeira linha. Bom, a gente tem sempre um paradigma que a infusão a vácuo é mais leve e isso provavelmente faz com que o barco bata mais. Mentira, né? Um barco pesado é como um arador de roça, ele vai arando a água, tá? Já um barco muito leve, tá? Ele tem mais facilidade de planeio. Se ele for mal projetado, obviamente, ele vai bater mais que um barco pesado, mas se ele for muito bem projetado, ele vai cortar as ondas, tá? Então, hoje, todos os barcos de alta performance, a Fórmula 1 dos barcos de offshore, a Volvo Ocean Race, todos são barcos feitos por infusão a vácuo com tecnologia de Kevlar e fibra de carbono. Bom, por último, nossos barcos não afundam. Por quê? Porque nossos barcos, além de terem uma flutuabilidade positiva por todos os produtos fabricados serem com peso específico menor que a água, nós injetamos todos os espaços vazios com espuma de poliuretano, de células fechadas. Isso faz com que aquele famoso ditado, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Sendo assim, se houver um caso de uma colisão com uma pedra, com um pedaço de pau e abrir um rasgo no fundo, a água não vai entrar. Isso vai trazer um feature, uma função adicional de insubmersibilidade ao barco. Nossos compartimentos, eles são estanques, tá? Então, além da injeção de espuma de poliuretano, os compartimentos, eles também são estanques e o casco é auto-esgotante, tá? Então, dessa forma, acho que a gente fez um briefing, fez um apanhado geral das vantagens, né, da infusão a vácuo na indústria náutica, tá? Bom, agora eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer pergunta relativa a todo esse processo, as vantagens e até as possíveis desvantagens que, no meu ponto de vista, praticamente não existem. Ok, gente? Foi um prazer aí estar com vocês e estou à disposição das perguntas que vocês tiverem. Ok, Eduardo, muito obrigado pela sua bela palestra. É sempre bom a gente ter esse contato com uma pessoa que tem a experiência prática, né? A combinação tanto, na verdade, da teoria quanto da prática. Isso é muito rico, né? Eu sou professor, para os nossos alunos, para a gente que está tentando, né, trazer para essa garotada um pouco de experiência no ramo, né? Então, Eduardo, tem umas perguntinhas aqui para a gente bater papo, né? Assim, imaginemos que esteja aqui ouvindo a gente o proprietário de um estaleirozinho, aquele pequenininho que tem lá no fundo de quintal, e ele fabrica uma lanchinha de 16 pés, ele tem lá aquela forminha. Eduardo, se ele quisesse fazer aquela lanchinha infundida, né, como você faz, né, o que ele teria que fazer? Seria possível ele usar a forma dele para isso? Qual seria a sua recomendação para esse estaleiro? Bom, o primeiro ponto que a gente tem é que a gente toca no início da nossa palestra, né? Quando você faz um projeto que não foi concebido, né, para ser feito por infusão a vácuo por causa, né, do peso, né?
você pode ter, né, na hora de fabricar, você, dando um exemplo, você vai ter um barco de 500 quilos, 600 quilos, uma 16 pés, tá? Você vai fazer ela por infusão a vácuo, esse barco vai pesar 200 quilos. Então, se isso não tiver sido levado em consideração no projeto original, isso pode trazer alguns efeitos colaterais negativos, né, na hora de você fabricar. Fora isso, obviamente, o contexto do projeto inteiro, ele precisa ser pensado do início ao fim, e do início ao fim não só no ponto, na parte construtiva, mas na parte comercial também. Fabricar por infusão a vácuo é muito mais caro, né? E não é pouco, e principalmente em barcos de menor porte, abaixo de 30 pés. Você vai ganhando, né, um pouco de benefícios para infusão a vácuo à medida que os barcos aumentam, né? Porque você vai tirando muita mão de obra na área de laminação. Porém, se você vai fazer um barco pequeno, você vai ter um custo de produção muito alto, e isso pode levar a fazer com que o barco saia de preço no mercado, né? Então, você vai diminuir muito o teu nicho de mercado fazendo por infusão a vácuo. Legal, legal. Muito obrigado, Eduardo. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Matheus te pergunta, Eduardo, caso o casco seja feito por infusão a vácuo, e esse casco seja avariado, né? Ele pergunta se o custo para fazer a manutenção dessa avaria, a recuperação dessa avaria, se ela seria maior do que um barco sendo feito por hand layup. Não, necessariamente não. Hoje em dia, as placas de PVC, né, conhecidas como de Vinicel, né, seria como Coca-Cola, né, a gente fala de mas são as marcas mais importantes no mundo, a Dayab e a Baltec, elas estão muito acessíveis, né, para todo mundo. E elas não são só usadas em fusão a vácuo, elas são largamente usadas também no processo hand-layup, para você, no lugar de ter que colocar madeira balsa, colocar compensado, você acaba usando na colagem manual o de Vinicel. Então, qualquer reparo que você tenha que fazer no fundo do barco, tá? Nós, inclusive, já tivemos esses casos aí, Brasil afora, é só você ter um bom laminador, né, um bom acabador e laminador que já tenha trabalhado com de Vinicel, não precisa trabalhar com infusão a vácuo, e dá para fazer a reconstrução daquele fundo ou daquela superfície sem nenhum problema, fazendo o tratamento de abertura de perfil, né, fazendo as laminações iniciais de amarração e depois restaurando aquela avaria e trazendo para um perfil praticamente original, como teria saído da infusão, né? Legal, legal. Tem outra pergunta aqui do Silvio. Qual o critério para decidir as espessuras do laminado? Ele continua, é feita alguma simulação? Existe comparação com os processos tradicionais? Sim. Obviamente, isso é um cálculo de engenharia naval, tá? Então, de resistência, e isso é feito normalmente por um engenheiro naval. No nosso caso, todos esses cálculos lá atrás foram feitos pela Barracuda, tá? Então, eu dou aqui um exemplo de uma 30 pés, tá? Uma 30 pés, no nosso caso, o fundo, né? Porque os planos de laminação, eles vão sendo diferentes de acordo ao costado, fundo, espelho de popa, convés, mais. O fundo, que é o mais importante, vamos chamar aqui. O nosso fundo, ele leva uma manta 300, que é padrão em quase todas as laminações, um skin coat, uma manta 450, depois um tecido, né, 2408, que é um combinado, depois, em alguns lugares como Shine e quilhas, você tem um tape de reforço ainda de tecido, entra um de Vinicel de densidade 80, né, com 12 milímetros, e depois mais 2 tecidos 2408. Então, esse plano de laminação, ele é resultado de um cálculo de engenharia que é feito para gerar um X de resistência, normalmente sempre um pouco acima, né, ou com uma folga bastante grande, né, não é feito no fio da navalha, né, mas assim para bem acima. E para um sistema relé principalmente, tá? Você, por exemplo, para você obter essa mesma resistência, tá? Você trabalharia com as primeiras duas primárias, 300 e 450, e normalmente você coloca 3 a 4 tecidos de gramatura aí na faixa de 800, 900 gramas, tá? Só que
Por não ter espessura, que é o que a gente fala, né? Você acaba ficando com uma espessura pequena, aquele fundo tende a fletir. E aí você entra de novo com a necessidade de, a cada poucos centímetros, 80, 60, você ter que estruturar aquele fundo para que ele não fique, né, fletindo à medida que o barco vai andando no fundo, tá? No mar, né? Então, só complementando aqui, pelo que eu entendi, você usa tecido combinado 2408, 800 gramas, com 225 gramas de CSM, de manta. Todas as suas laminações são assim. Você sempre intercala o tecido com a manta, o tecido com a manta. Não, o tecido que nós compramos já é um tecido combinado, né? Que é a linha. Tá? E, na verdade, qual o grande desafio da infusão? Primeiro, a temperatura, né? Você trabalhar com temperaturas baixas nos picos isotérmicos, porque, entre vários inimigos da infusão, uma delas é o excesso de temperatura. Por quê? Porque o excesso de temperatura ele tende a fazer marcar o tecido ou de vinicel no gel coat, tá? Então, normalmente, um dos motivos que nós usamos tecido combinado e não tecido puro, é porque a parte exatamente da manta nós colocamos para o lado que pode marcar no casco, que pode marcar no convés e na peça, tá? Olha, obviamente que isso traz também um aumento, né, do teor de sólido do barco, tá? Que ajuda na resistência estrutural do barco também, né? Legal, legal. Eduardo, tem uma pergunta aqui do Leandro Gonçalves. O Leandro é da Cinemar, do Rio de Janeiro. Ele deseja boa tarde a todos, tá? E ele pergunta se essa tecnologia de infusão a vácuo poderia ser utilizada em grandes embarcações, né? E principalmente na área pesqueira, tal, que evidentemente poderia navegar em águas com variação de temperatura muito grande, inclusive em contato com gelo, né? Se você vê algum contratempo nesse processo para isso. Como eu citei na palestra, óbvio, toda a metodologia, por mais tecnológica ela seja, ela tem, em algum ponto, o calcanhar de Aquiles, ela tem uma desvantagem, né? A infusão a vácuo, ela sempre vai fazer um produto mais leve e mais resistente, tá? Porém, dependendo do plano de laminação, você tende a ter um laminado, né, uma superfície muito mais suscetível à perfuração, tá? Porque você tem um misto quente, você tem um sólido, fibra de vidro, você tem uma espuma de vinicel, por mais que ela seja de alta densidade, ela não é igual uma fibra de vidro, né, curada, e depois você tem uma outra superfície de sólido. Então, assim, eu já ouvi falar, já vi casos de quebra-gelos feitos por infusão a vácuo, onde a superfície inicial, a primária, aquela que vai em contato com a água, ela tem um teor, né, de fibra de vidro muito alto, tá? Ok? Então, a grande vantagem em você fazer alguma coisa de barcos grandes, né, principalmente indústria pesqueira, é que você vai ganhar no deslocamento. Você vai fazer um barco extremamente leve, que vai ter uma capacidade de carga absurda, né, em relação com uma traineira de ferro, uma traineira de madeira, ou seja o que for. Agora, vai ter que se preocupar, ter um bom cálculo de engenharia, né, com relação à estrutura primária de fibra de vidro, que eu acho que nesse caso teria que ser carregada, pensada tendo mais sólido, mais camadas de fibra de vidro, né? Ok. Muito obrigado. Eduardo, uma outra pergunta aqui do Micael Basílio. Bom, ele pergunta, só um instante, ele pergunta se você acredita que exista a volta da fibra de carbono em escala maior no ramo offshore. Sim, o problema da fibra de carbono que você vai para um nível bastante acima na infusão a vácuo, tá? Que significa, você na hora que você faz uma infusão com fibra de carbono, primeiro, já é um nível tecnológico e de mão de obra um conhecimento bastante maior. Segundo, a resina já vai num nível maior, você não faz infusão a vácuo com fibra de carbono Kevlar que não seja com uma resina epóxi, tá? Então, você já está falando pelo menos uma resina que custa de 2 a 3 vezes mais de uma resina normal isofitálica ou ortofitálica de infusão. Então, não tem nenhum problema, você pode fazer, mas é o custo. Na linha offshore, tá? Não só como também na linha de barcos, vamos dizer assim, de grife, hoje nos Estados Unidos, algumas empresas como a Pursuit, como a Scout, eles têm uma linha que eles chamam linha C, ali, ó, Carbon Fiber, né? Então, assim, para quem quer pagar mais caro, quer ter um produto diferenciado, eles fabricam
tem uma linha lá que uma parte do barco é feita com fibra de carbono. Né? Isso é totalmente possível. Né? Legal. Uma outra pergunta do Felipe dos Anjos. Como a técnica de infusão a vácuo garante uniformidade na distribuição dos materiais utilizados e quais cuidados são necessários para evitar falhas no processo? Bom, a grande vantagem da infusão a vácuo é que você, diferente do Henley-App, todo o processo ele pode ser extremamente controlado através de processos certificados de inspeção. Então, no nosso caso, tudo é pré-cortado. Você, vamos dizer assim, um colaborador no chão de fábrica, ele não tem a liberdade de ir lá cortar a manta, o tecido, de uma forma hoje, amanhã de outra. Existem moldes, como numa confecção, né? Tudo é cortado, então isso garante com que todo barco sempre seja aquela peça naquele lugar, daquela maneira. Então, não existe, por isso, também uma variação. A segunda situação da uniformidade é que, uma vez que você sempre tem aquele mesmo tipo de material, sempre naquele mesmo lugar, né, com aquela mesma quantidade de resina, com aquela mesma quantidade de vácuo, de pressão de vácuo, você sempre vai garantir, tá, aquela uniformidade no máximo de 2%. Agora, falhas acontecem. E vamos dizer assim, os pesadelos, né, da infusão a vácuo são que o material que está lá, ele não mole, né, a resina não consiga banhar todo o material que está naquele lugar. E dependendo do grau da falha, você perde totalmente a infusão. Você tem que jogar fora o casco, o convés, jogar tudo fora. Como é que você garante que isso não aconteça? Pesadelos, falta de luz. Se você, no meio da infusão, a tua luz acabar, vai para casa e chora, né? Você vai perder a infusão. Então, aqui na Victory, todo o processo de infusão, ele tem redundância. Você tem sempre duplas bombas de vácuo, você tem gerador ligado ali do lado, você tem PETs de bolsa, caso ela fure, porque às vezes a bolsa estoura, né? Pode estourar. Então, você tem toda, como uma SAMU ali do lado, uma ambulância com tudo que precisa, caso alguma coisa dê errado, você possa ali corrigir no tempo certo. Tá? Legal, legal. Eduardo, uma outra dúvida, né? A gente sabe que trabalhar com processo de infusão significa você ter um gerenciamento do tempo de cura bastante aprimorado. De outra forma, você tem o risco de perder até a infusão, né? E como é que você faz exatamente, ou que processos, que rumo você toma para gerenciar esse tempo? Você usa algum tipo de aditivo na resina, retardador de pega, distribuição de linha mais próxima, de injeção? Como é que tu faz essa tua manobra? Bom, uma boa pergunta. O que acontece? Primeiro, assim, é muito importante você usar uma resina de infusão a vácuo, especial, feita para infusão a vácuo, que são duas coisas na infusão a vácuo que são muito importantes, entre várias, mas uma resina de infusão a vácuo, ela é uma resina sempre nobre. Então, uma resina nobre, independente seja não de infusão a vácuo, ela traz dois tipos de características muito importantes, né? Tração e contração. Então, uma boa resina, ela tem que ter uma propriedade de alta tração, ou seja, na hora que o barco trabalha, ela não sair trincando ou criando, né, algum dano estrutural, e de baixa tração, na hora que existe esse processo de cura, ela não contrair e você tem uma forma perfeita, linda, mas na hora que o barco sai cheio de buraco. Bom, uma vez feito isso na resina de infusão, né, a segunda situação é que nós temos aqui um histórico guardado a 7 chaves dessas 700 infusões de cascos e 20 mil peças de pot life, que a gente chama. Toda infusão de grande porte, quando a gente vai fazer um casco, um convés, nós sempre fazemos um pot life, que é 200 gramas de resina, testamos aquela resina com 1,5%, 2%, né, de catalisador, que é um catalisador especial, que é o Demelox, tá? Porque se você usar um butanox, além de você precisa tempo, né, na infusão para aquela resina toda correr, e você precisa um catalisador que não eleve muito o pico isotérmico da resina, não levante muito a temperatura, porque, como eu falei, a temperatura é inimiga da infusão. Então, nesse processo de cura, toda vez que a gente faz uma infusão, a gente tem todos esses dados, né, primeiro levantados e com histórico, e aí é como um laboratório, você regula a dose, você regula
a quantidade exata, né, que você vai usar naquele dia, naquela hora, tá, de catalisador, e uma vez que a resina ela tem um pico isotérmico na bolsa de vácuo e ela entra no gel time e depois ela esfria, a gente normalmente deixa em torno de 12 horas ainda com a bomba ligada no processo de vácuo para ela ficar totalmente curada, né, dentro do vácuo ali a uma atmosfera que são 600 HPH, ali mais ou menos, né? Tá. Legal, legal. Eduardo, tem uma última pergunta aqui do Ramon, que é estudante da Federal do Rio de Janeiro, e ele pergunta, né, para fazer instalação de equipamentos, acredito que os equipamentos que ele esteja falando são os cunhos de amarração, equipamentos que precisam ser parafusados no convés, né, que tipo de cuidado você deve ter para evitar o esmagamento, o cisalhamento do núcleo, né? Bom, uma pergunta boa com uma observação boa. Um dos grandes, vamos dizer assim, pesadelos também da infusão é o cisalhamento, tá? Então, hoje em dia, a gente está tendo aí no mercado uma grande oferta de espumas de PVC que estão vindo da China, né? Tá? Então, com um preço muito mais barato, com supostamente fichas técnicas, né? Mas você imagina que esse barco, depois de 10 anos, né, tendo um trabalho, né, que a gente faz no software de elemento finito, aquilo indo, fletindo, indo, voltando, o grande problema seria o cisalhamento. E se uma infusão a vácuo, um fundo cisalhar, você vai para casa e chora que você vai ter que jogar aquele barco inteiro fora, provavelmente, né? Então, no caso de parafusos, né, seja de rosca soberba ou de porca, tá? Em todas as instalações onde a gente tem cunhos, por exemplo, a gente costuma colocar contraporcas ou chapas, né, tá? Que aumentem a área de contato, né, daquele elemento que está sendo colocado na superfície. E no caso de parafuso alta-atarrachante, a gente evita, assim, a gente não usa, para dizer quase, parafuso autoatarrachante nos nossos barcos, só naqueles lugares, efetivamente, que não tem acesso, e aí a gente tem todo um processo, na hora que a gente coloca o parafuso autoatarrachante, a gente usa araldite, para que ele, com a vibração, ele não vá soltando, né, na fibra de vidro, tá? Mas em lugares que são, nada que seja estrutural, peças que precisem grandes, parafuso autoatarrachante palavra aqui, xingamento aqui dentro da fábrica, tá? Legal, legal. Então, Eduardo, a tua palestra está tão boa, a gente está chovendo aqui de questões, era para ter encerrado nessa última, mas vai pedir um pouco da tua compreensão e paciência, que chegou mais uma aqui e eu vou passar para você, tá? Nenhum Legal, problema. legal. Então, essa pergunta é do Felipe Lopes, tá? Ele pergunta assim, você acredita que futuramente esse processo de infusão a vácuo, né, que ela poderá ser cada vez mais ser automatizado dentro da fábrica, né, otimizando cada vez mais o processo de fabricação? Ou você sabe se isso já existe fora, já tem algum estaleiro fazendo isso, ou alguma outra transformadora de termofixo? Bom, vamos lá. Assim, é uma pergunta que eu queria dar um pouco da visão da infusão a vácuo, principalmente no mercado americano, né? A gente acha que o americano ele é melhor em tudo do que a gente, e não é bem assim a história, tá? Então, eu acho que a gente tem uma engenharia naval aqui no Brasil que merece todos os prêmios possíveis, né? A gente não está nada atrás do mercado americano, tá? Nossos profissionais. E a infusão a vácuo, eu diria que em muitos casos nós estamos muito mais evoluídos na infusão a vácuo do que muitos dos estaleiros americanos. Por quê? Porque nos Estados Unidos você tem uma coisa chamada liability, né? Então, aquele estaleiro como o carro Gol, né? Ele durou quase 40 anos com a mesma plataforma, foi sendo mudado o chassi, foi sendo, né? Acontece a mesma coisa no barco, né? A plataforma mesma, a linha d'água a mesma, né? O pessoal vai mudando o convés, vai mudando uma coisinha para cá. Então, o americano, ele tem aquele histórico de 20, 15, 10 anos de fabricação, ele sabe onde trinca, ele sabe onde racha, ele sabe onde ele tem que fazer o reforço. Quando você pega aquele molde e começa por infusão a vácuo, você apaga 20 anos de produção e começa do zero, né? Tudo começa do zero. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, projetos novos, eles estão vindo por infusão a vácuo. Porém, a gente achava que tinha muito mais infusão. Então, nos Estados Unidos, tudo o mercado tudo é feito para, você vai fazer infusão, você tem um plástico especial que custa uma fortuna. Aqui, a Barracuda, com quem nós aprendemos há 17 anos atrás a infundir, a gente tem nossas soluções tupiniquins aqui, que barateiam muito mais o nosso processo, tá?
E nisso tudo, tá, existe uma que já foi prorrogado, que agora dizem que é para 2030, que vai haver uma lei nos Estados Unidos que vai ser proibido a infusão, a laminação em molde aberto. Então, isso já era para 5 anos atrás, agora parece que foi postergado para 2030, ou seja, a infusão a vácuo, ela vai ser um processo, vamos dizer assim, único e predominante no mercado de fibra de vidro, e eu acho que no nosso mercado, seja com inteligência artificial, robôs, eu acho que ele ainda vai ser muito manual por muitas décadas ainda pela frente, né? No mundo inteiro.